Olá, chegamos à nossa quinta aula e hoje nós vamos falar especificamente sobre a equipe e sobre como podemos entender melhor essa equipe, mapeando alguns aspectos que possam ser aí úteis para a nossa escolha de qual é o estilo melhor para liderar essa equipe. Então nós vamos começar elaborando alguns critérios para esse mapeamento. Serão 6 critérios especificamente para que você tenha, na verdade vão ser palavras bastante comuns, palavras do nosso dia a dia, palavras que nós como líderes já utilizamos aí no nosso cotidiano, no nosso trabalho. A primeira palavra que eu gostaria que vocês pensassem e fosse aí de fato uma palavra de referência para essa análise é a palavra conhecimento. Conhecimento, nós sabemos, é o acúmulo de aprendizado que nós temos ao longo da nossa vida. Quando nós ampliamos aí o nosso repertório, quando nós trazemos para perto de nós algo que nós já sabemos ou queremos aprender, isso amplia o nosso conhecimento. Então, quando você estiver olhando este item dentro da sua equipe, entenda perfeitamente qual é o nível de conhecimento que a sua equipe tem, por exemplo, dos processos da sua empresa, o nível de conhecimento que a sua equipe tem sobre produtos, o nível de conhecimento que a sua equipe tem sobre as tarefas a serem executadas. Um outro aspecto também que pode ser levado bastante em consideração quando a gente pensa em conhecimento é o conhecimento de modo geral, a cultura de modo geral, né? O quanto que essa pessoa lê, o quanto que essa pessoa está antenada com as coisas da vida, das notícias, enfim, quanto que essa pessoa está disposta a aprender. Então, pensando no primeiro critério, que é a questão do conhecimento, pense nisso. A hora que nós utilizarmos esse critério para avaliar a equipe, você vai estar pensando exatamente o quanto que essa pessoa sabe. Conhecimento é saber. O outro item que nós vamos pensar agora, o segundo item, é a questão da habilidade, ou seja, saber fazer. Se primeiramente nós olhamos para o conhecimento acumulado, as habilidades das pessoas vão medir exatamente o quanto que aquelas pessoas colocam em prática o conhecimento que elas têm. Então, se por um lado eu ficar somente na teoria e não colocar aquilo que eu sei em prática, não necessariamente eu vou estar desenvolvendo algumas habilidades. Habilidades é colocar o que você aprendeu em prática. E a melhor maneira de colocar em prática é fazendo, refazendo várias vezes. Então, quanto mais o líder incentivar a prática das pessoas durante a execução de uma atividade, melhor vai ser o desempenho, melhor vai ser a habilidade da pessoa diante das tarefas que elas têm que executar. O terceiro item que a gente vai observar para essa avaliação que nós vamos fazer da equipe é a questão das atitudes. Se conhecimento é saber, habilidade é saber fazer, atitude é querer fazer. Esse é um índice muito interessante que deve ser muito bem mensurado pelo líder. Digamos que esse é o item mais abstrato, mais subjetivo, porque diz respeito à motivação das pessoas, o nível de vitalidade das pessoas diante das entregas que ela faz, que ela gera em torno dela e das pessoas. É a conexão que ela faz com as pessoas à sua volta, é a comunicação que ela promove com os colegas, com os pares, com os clientes, com os fornecedores. Atitude tem a ver com vontade de fazer, vontade de realizar. Atitude é querer fazer. O quarto item que nós vamos avaliar para esses critérios que nós vamos fazer no mapeamento é a questão da visão. Visão aqui é no sentido de visão de curto, médio e longo prazo. Visão é planejar para fazer. Esse é um critério importante ao avaliar uma equipe. Em geral, as pessoas, quando estão diante de alguns projetos, elas se dão conta apenas de que, eventualmente, o conhecimento seja necessário, a atitude seja necessária. Mas uma pessoa que não tem um planejamento adequado e que não se organiza minimamente para as questões de curto prazo, também precisa aí de ser desenvolvida nesse aspecto. Então, quando você, líder, estiver analisando a sua equipe daqui a pouco, você vai prestar bastante atenção. Quanto que as pessoas da sua equipe são minimamente organizadas para a execução das tarefas diárias e o quanto que elas se preocupam com o planejamento no médio e no longo prazo. Conhecimento é saber, habilidade é saber fazer, atitude querer fazer, visão planejar para fazer. Mas a gente não pode ficar só com esses 4 critérios, temos mais 2 ainda. O quinto critério é ética. Ética é um assunto sério. Ética é fazer do jeito certo. E nós estamos sujeitos, né, na nossa sociedade às várias regras de convivência social. Ética diz respeito àquilo que faz o bom relacionamento entre as pessoas da mesma comunidade, da mesma cidade, do mesmo país, da mesma empresa. Ética tem a ver com honestidade, ética tem a ver com valores pessoais, ética tem a ver com as escolhas que as pessoas fazem. Para a tomada de decisão, nós precisamos fazer boas escolhas e escolhas adequadas. Lembrando o seguinte, as nossas primeiras aulas foram sobre cultura organizacional.
A ética tem tudo a ver com cultura organizacional. O quão alinhado está esse profissional com a cultura na qual ele está inserido. E por último, a letra S, de superação. Superação é fazer acontecer. Então, quando você estiver olhando para esse índice, pense, avalie e quantifique e mensure o quanto a sua equipe entrega, qual é o nível de desempenho, qual é o nível de, como que é a qualidade da entrega da sua equipe. Superação aqui diz respeito a estar sempre à frente, estar sempre se superando, como o próprio verbo já diz. Então, ao avaliar essas 6 palavras, você vai ter um conjunto de informações bastante relevantes que vão ser úteis para mapear a sua equipe. Olá! Nós chegamos agora a um ponto bastante importante da nossa aula, que é efetivamente colocar em prática a análise de uma equipe com base nos critérios que nós vimos agora há pouco. Conhecimento, habilidade, atitude, visão, ética e superação. Nós temos aqui uma equipe que eu conheço, uma equipe de varejo. Eu vou trazer aqui para nós utilizarmos como matéria-prima para o nosso exercício. Depois, com calma, com tranquilidade, você vai fazer um mapeamento da sua própria equipe. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer com a nossa equipe é colocar o nome de todas as pessoas da sua equipe. No caso dessa loja, que eu conheço, nós temos lá, atuando em horários diferentes, em situações diferentes na mesma loja, 5 pessoas, 5 profissionais. Colocados os nomes das pessoas, nós vamos agora identificar o conhecimento, a habilidade, as atitudes, a visão, a ética e a superação de cada uma delas. Usando uma fórmula clássica, básica, os números. Só que tem que aqui é o seguinte, não imagine que você está dando uma nota para tudo isso. É simplesmente uma maneira da gente transformar algo que é mais subjetivo, que é uma análise, em algo um pouquinho mais objetivo. Os números nos dão essa possibilidade. Então imagina que você aqui neste momento não vai julgar ninguém, você não vai tomar essa avaliação como algo absoluto, e sim algo relativo, e que esses números são apenas um norte para que você possa fazer o exercício. Pura e simplesmente, ok? Então vamos imaginar o seguinte, já temos os 6 critérios, precisamos fazer uma régua com esses números. Então, a sugestão aqui é que vocês utilizem a numeração de 1 a 4. Lembrando que 1 significa pouco e 4 significa muito. 1 significa não suficiente e 4 significa excelente. Então, distribuindo os números de 1, 2, 3 a 4, nós vamos agora mapear essa equipe, entendendo que os critérios já estão ali estabelecidos. Então, vamos pegar aqui a primeira pessoa. Nós vamos distribuir esses números linha por linha, e aí nós vamos ter o mapeamento total da nossa equipe. Por exemplo, a primeira pessoa, que nós já conhecemos o trabalho que ela realiza, ela conhece pouco de varejo. Então nós vamos atribuir aqui uma nota número 2. Não é uma pessoa tão experiente, mas é uma pessoa que não é o primeiro emprego dela. Então nota 2, porque ela conhece um pouco da área de vendas, mas não conhece especificamente o segmento dessa loja. A habilidade dela com vendas é relativamente boa, uma vez que ela já veio da experiência de varejo. Então podemos atribuir uma nota 3, por exemplo. Conhecimento, habilidade, atitude. É uma pessoa extremamente otimista, uma pessoa de convivência muito agradável, está sempre de alto astral, vale uma pontuação aí 4, porque ela é uma pessoa bastante, que interage com as pessoas de uma maneira bastante natural e gostosa, de gostosa convivência ali, uma pessoa boa, sangue bom. Organizada, ela não é muito. O V aqui está representando justamente a questão da organização e do planejamento. Não é uma pessoa que tem uma organização muito boa para o tipo de trabalho que ela executa. Nós vamos dar aqui atribuição 1 para ela. Ética, uma pessoa absolutamente correta, muito íntegra, evita fofocas, não é o tipo de pessoa que mente no trabalho. É uma pessoa que tem a regra da ética bastante forte com ela. Então, também pontuação 4. E o S aqui nós vamos colocar 2, que é a questão da superação. Talvez por ela não conhecer ainda alguns aspectos da própria loja, do segmento, nós vamos atribuir aí essa pontuação para ela como o S de superação. Ela ainda não se supera, por exemplo, pensando no segmento de varejo onde ela atua. Dessa forma, nós vamos distribuir todas as notas que vão aparecer aqui para vocês de uma maneira bastante prática. O mesmo critério que eu usar com a primeira pessoa, eu vou usar com todas as pessoas da minha equipe. É claro que é inevitável que nós façamos pequenas comparações, mas evite comparar uma pessoa com a outra. Entenda que cada pessoa é única, é singular e o processo de aprendizado de cada uma é diferente. Então, essa compreensão ela vai ser muito útil no momento de você fazer aqui a parte de colocação dos números, né, de aplicação dessa numeração que nós escolhemos. Aproveite o exercício, faça com cuidado e com muita
com muita atenção para com as pessoas da sua equipe. Eu acredito que você tenha ficado com vontade de fazer um mapeamento da sua equipe. Não se preocupe, depois dessa aula tem um minigame especialmente preparado para você. Para fazer a análise da equipe, vai ser muito simples. Olhando as cores que serão mapeadas, porque aqueles números foram transformados em cores para facilitar a visualização e ajudar você a conectar essa nossa metodologia com a metodologia da liderança situacional. Conectando essas duas ferramentas, você vai ter a possibilidade de forma muito mais prática de avaliar se o seu estilo está próximo daquilo que de fato a sua equipe precisa. Mas olha só que interessante, quando nós fazemos o mapeamento da equipe, algumas informações nos saltam aos olhos e olha, impossível não aproveitá-las aí se você já é um líder bastante experiente ou se você está em começo de carreira. Se nós fizermos uma leitura das colunas desse mapeamento, olhar somente para a coluna, por exemplo, do conhecimento, ou da habilidade, ou da superação, enfim, qualquer coluna que você observar, você vai perceber o seguinte, ali você tem uma matéria-prima especial para alimentar todo o programa de formação dessas pessoas. Então, aquele mapeamento onde aparecer menores índices ou aparecer a cor vermelha ou amarela, significa que ali tem uma questão a ser resolvida, um desafio a ser resolvido. Comece por aí as suas ações de desenvolvimento, porque significa que naquele quesito a sua equipe está com algum tipo de deficiência. Se na coluna aparecer mais cores entre amarelos e verdes, significa que você já tem ali alguns aspectos que já foram mais desenvolvidos. Não significa que você não tenha que dar atenção para esses aspectos, mas vale a dica, vale a informação de que é preciso estar atento a todos os elementos que possam ajudar você no desenvolvimento da sua equipe. O olhar para a coluna, o olhar verticalizado, te traz esse tipo de informação. Quando você faz um olhar mais horizontal, incluindo os nomes das pessoas das equipes, olha que interessante, você tem ali uma matéria-prima de altíssima qualidade para a elaboração de feedbacks. Vocês já tiveram em algum momento contato com essa expressão feedback, né? É uma das ferramentas mais importantes que um líder possa ter para atuar com as suas equipes. Quando eu olho para cada uma das linhas e eu incluo o nome e incluo 6 aspectos, você vai ter ali de fato uma percepção de por onde começar a oferecer o feedback, que elementos a pessoa pode ser desenvolvida, quais são os elementos a serem aprimorados. Essa é uma ferramenta bastante importante. O olhar vertical é o olhar da formação da equipe como um todo. O olhar horizontal, linha por linha, significa planejamento de feedbacks de qualidade.